Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o teu coração, tua casa de alegria, de paz e amor. Nós chegamos ao 9º capítulo do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há mais de 3.000 anos atrás. E esse capítulo tem lições profundas que nós podemos tirar para os nossos dias atuais. Então, uma colocação de introdução para este capítulo que nós estaremos analisando. Meus irmãos, muito tenho me entristecido em ver o valor que as pessoas têm dado à vida nesses dias. Alguns vídeos da guerra, por exemplo, jovens morrendo numa batalha inútil por interesses pessoais e sem fundamentos. E não bastasse isso, jovens e crianças se entregando ao crime e às drogas. Que possamos, nesses dias, nos dobrar diante de Deus em favor deste mundo, para que vidas se entreguem no caminho e nos braços de Jesus Cristo. Neste capítulo, o alvo de Salomão é que o homem deve desfrutar de sua vida apesar da maldição da morte comum a todos os homens. Todos morreremos. Esta é a única certeza que temos na vida. Então, nesse momento, acompanhe comigo essa leitura tão linda de Eclesiastes capítulo 9. Permita que o Espírito Santo de Deus nesse momento tome conta da tua mente e do teu coração nesse momento. Então, aproveite cada palavra, medite nelas e ouça atentamente. Dediquei-me também a investigar isto, embora os justos e os sábios, e também suas ações, estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os guarda, se amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol têm o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços nesse mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei outra
coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes, e um grande rei veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso, pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Muito bom. Agora, de volta, né, a nossa análise deste capítulo Eclesiastes 9. Contém 18 versículos. Nesta análise deste capítulo, nós dividiremos em 5 partes, para uma melhor compreensão, né, e para ficar mais fácil o estudo deste capítulo. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3, que podemos entender da seguinte maneira: todos os seres humanos e suas ações estão sendo supervisionadas por Deus. Então, não pense que tudo o que você faz, ninguém vê. E tudo o que fazemos, ou a grande maioria delas, não conseguiremos saber os resultados, se serão bons ou se serão ruins. Também, tudo o que acontece no mundo reflete no homem bom para com aquela pessoa que é má. Um grande exemplo foi a pandemia, que atingiu todas as pessoas, em todo o mundo. Morreram pessoas boas e morreram pessoas más. Morreram pessoas justas e pessoas que eram injustas. Numa guerra, outro exemplo, todos estão envolvidos. Morrem crianças, jovens, adultos e velhos. Ninguém escapa. E por causa da natureza pecaminosa dentro do nosso coração, a única certeza que temos na vida é que todos morrerão. Conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo o que fazemos tem um resultado, é a causa e o efeito. Mas a melhor coisa a fazer, e que Salomão nos ensina aqui nesses versículos, é confiar em Deus e fazer a sua vontade. A segunda parte vai dos versículos 4 ao versículo 6, que podemos também entender da seguinte maneira: a pessoa que morreu não tem mais nenhuma opção de escolha. A que está viva ainda consegue alcançar os favores e a misericórdia de Deus para a sua vida. Todos os sentimentos que temos em vida, o bem e o mal, não podem mais ser exercidos por aqueles que morreram.
E é triste ver que você muitas vezes deixa de ajudar ou fazer coisas boas para tantas pessoas. Precisamos refletir muito nisso hoje. A opção é totalmente tua em estar disposto, independente da sua situação financeira, para ser uma pessoa amável, para ser uma pessoa agradável àquelas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, dentro do ambiente de escola, dentro do ambiente de trabalho. Os mortos não têm mais condição nenhuma de fazer isso. Só há esperança para os vivos. Então, levante a cabeça, enfrente as situações, enfrente as dificuldades e diga que elas não são maiores do que o seu Deus. A terceira parte vai dos versículos 7 ao versículo 10, que também podemos entender da seguinte maneira aqui. Salomão, como nos capítulos anteriores, reforçando sobre aproveitar a vida enquanto você possui ela, ele diz que a vida é um presente de Deus para cada um de nós. E ele vai mais longe aqui, dizendo que devemos nos vestir bonitos e passar perfumes. Ele não diz sobre correr atrás de dinheiro, ter fama, sucesso, como a maioria das pessoas querem fazer, mas ser feliz com o que tem. E o que vier é lucro. Ele aqui chama a atenção para aqueles que são casados também. Ele diz: ame a tua esposa e a trate dignamente. E é lógico, a mulher faça o mesmo com seu esposo. Não seja relaxado nos teus afazeres. Tente fazer tudo com perfeição para deixar boas impressões para as pessoas quando você morrer. Isso se chama dignidade. Tudo que fazemos aqui em vida só tem um único objetivo: alcançarmos a vida eterna. A única porta para a eternidade é a vida, e você tem ela. Mas existem dois caminhos. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus nos direciona: cabe a você obedecer. Ele diz: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Então, não erre o caminho. A quarta parte vai dos versículos 10 ao versículo 12, que podemos entender da seguinte maneira. Você conhece pessoas desanimadas? Aquelas que julgam ser incapazes, fracas, acham que não vão conseguir nada na vida? É um erro achar que nunca conseguirão alcançar seus objetivos. Um exemplo clássico é um concurso. Tem pessoas que pensam: eu não consigo. Muitos desistem e nem fazem. Se todos estão nas mãos de Deus, então não desanime. Coragem, vai. Foi o que Deus disse para Josué diante do grande desafio que ele tinha pela frente. Seja forte, corajoso, Josué. Eu serei com você. Tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Ninguém é capaz de prever o futuro. E como você já entra derrotado em uma competição? Muitas vezes os mais aptos não são os melhores. Nem aqueles que se julgam estar preparados conseguem os primeiros lugares. Deus sempre vai fazer o que for melhor para os seus filhos, se você realmente é filho de Deus. A quinta parte e a última vai dos versículos 13 ao 18,
que podemos também entender da seguinte maneira: mesmo que ninguém lhe dê o valor que você merece, isso não torna você menor do que ninguém. Aos olhos humanos, podemos ser tratados como incultos ou imprestável, mas não aos olhos de Deus. Mas não é aos olhos dos homens que devemos ser grandes, mas sim aos olhos de Deus. Lembra da escolha de Deus por Davi? Deus não olha a aparência nem a condição social do indivíduo, mas o coração. Como está o seu coração hoje, nesse momento? Jesus escolheu pescadores, cobrador de imposto, pessoas desprezíveis naquele tempo, e os encheu de unção e poder. Não encherá o teu se você colocar a sua vida nas mãos dele? Qual as aplicações para os nossos dias atuais? O que podemos aprender então com este capítulo? Tudo depende de Deus. E tudo que está nas minhas mãos farei com excelência e amor. Esse deve ser o nosso desejo como homens e mulheres diante de Deus. Então, um grande abraço a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.